Sejam bem-vindos ao programa Régua de Relacionamento, um programa que foi criado para dicas para a área comercial. Como é que você consegue estruturar os 3 pilares principais da sua área comercial, que é a parte de processos, onde tudo deve ser elaborado e resolvido, a parte de ferramentas, que vai estruturar o processo para que ele funcione, e pessoas, que vão entender o que são os processos e como se operam as ferramentas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está crescendo de uma maneira muito grande, que são os chatbots, tá? E a gente vai falar hoje de como é que vai fazer para transformar aquele chatbot sem alma num chatbot humanizado. Gente, é muito chato, mas é muito chato mesmo a gente ligar para algum lugar e aí, diz que 1 para tal coisa, diz que 2 para tal coisa, diz que 3 para tal coisa. E aí você vai dando as opções, de repente volta. Opções anteriores diz que 9. Aí você volta de novo e às vezes a gente fica num círculo vicioso, num moto contínuo, que você não consegue achar o fio da meada para conseguir chegar na pessoa que você faz. E hoje, graças à inteligência artificial, é possível a gente trabalhar o chatbot de maneira mais humanizada. Mas para isso, gente, tem uma série de detalhes e de dicas super importantes que eu vou dar para vocês para a gente poder entender. Hoje nós vamos começar uma jornada de 6 programas, tá? Onde em cada um deles eu vou dar uma dica sobre um determinado assunto. Então acho que o mais importante hoje é a gente entender que existem inteligências artificiais que elas conseguem trazer todo o conhecimento para dentro dela, e nesse conhecimento você consegue trazer uma limitação de consulta só para dentro desse conhecimento. Por quê? Corre o risco, se essa inteligência for para a internet, ela buscar exemplos que não são os reais, ou até buscar referências de seus concorrentes. Então é importante, mas importante demais a gente ter como premissa principal saber quais os conteúdos eu vou tombar dentro da inteligência artificial e a limitação que eu tenho que ter para que esses conteúdos sejam consultados por ela. E claro, promptar para que ela entenda exatamente como é que deve ser o perfil de comportamento dela, a forma com que ela vai agir perante o usuário, ou seja, de que forma que eu vou responder uma pergunta, como é que vai ser o meu humor, se eu vou ser uma IA com uma fala séria, com uma fala didática, com uma fala mais humanizada ou com uma fala muito mais empresarial, ou seja, eu consigo definir isso dentro da IA. Então, antes de mais nada, tente entender primeiro o seu ICP, né, o seu público-alvo, qual ele é, e qual o tipo de comportamento esse cara tem, certo? Para que você, dentro deste comportamento, entenda exatamente como é que ele gostaria de ser atendido. É muito importante isso. Antes de mais nada, entender qual é o ICP. A partir do momento que você entender o teu público-alvo, você consegue, primeiro, estruturar qual vai ser o discurso da sua IA e trazer esse discurso de maneira adequada. Ok? No próximo programa a gente continua esse assunto. Até lá.